foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Olá, muito bom dia, um feliz sábado a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão diretamente do Facebook. Eu gostaria de desejar a todos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Como vocês podem ver, nós estamos aqui na sala da minha casa. Nós não somos profissionais, mas nós decidimos fazer um momento especial para que você tenha uma oportunidade, uma opção, na verdade, de poder estudar a Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina de Daniel, no capítulo 11. Então, como eu disse, não somos profissionais, então já peço desculpas antecipadamente pelos erros, vícios de linguagem,
mas nós iremos nos esforçar então para poder transmitir para vocês uma boa lição da Escola Sabatina, recapitulando então os textos e o material que nós estudamos durante toda essa semana. O meu nome é Eduardo, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui da Central de Campo Limpo Paulista, aqui no território da APAC, aqui no Brasil. Falo Brasil porque sei que tem gente de outros locais também nos acompanhando. E eu espero então que nesse momento você possa desfrutar desses momentos especiais. Estamos vivendo um momento de crise no mundo, um momento muito difícil, onde aqui no estado de São Paulo, por exemplo, as igrejas todas foram fechadas por tempo indeterminado, por conta dessa pandemia que tomou conta do mundo, e nós estamos então tendo que nos limitar a adorar a Deus em nosso lar. Não há problema nenhum, nós podemos fazê-lo dessa forma, inclusive é um modelo bíblico, um modelo pentecostal, lá do início, em que nós temos relato pelo livro de Atos, onde nós começamos então os nossos trabalhos evangelísticos na igreja primitiva através desse modelo. Então eu espero que realmente você e sua família estejam gozando de boa saúde, e se não estiverem gozando de boa saúde, façamos planos, oro para que Deus coloque a mão sobre a sua vida e que possa ter restabelecimento da saúde. Vamos, queridos, de maneira muito especial, seguir as orientações que nos estão sendo passadas pelos órgãos competentes, Ministério da Saúde e suas secretarias estaduais, para que nós possamos mitigar os riscos envolvidos com essa pandemia mundial que está realmente assolando o nosso mundo. Creio que o nosso Deus é todo-poderoso e que isso é apenas mais um sinal da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em breve nós o veremos voltando nas nuvens dos céus e poderemos então desfrutar a eternidade ao seu lado, onde não haverá mais pranto, nem choro e nem dor. Sem mais delongas então, eu gostaria de convidá-lo nesse momento para uma breve oração e nós iremos então recapitular a lição da Escola Sabatina do capítulo 11 que nós estudamos de Daniel durante essa semana. Se você puder, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos ter uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome porque hoje é um dia de sábado e mesmo diante das dificuldades que temos enfrentado em nosso mundo, temos a certeza, a convicção de um Deus poderoso que nos ama e está cuidando de cada um de nós. Nesse momento colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Coloco a vida de cada uma das pessoas que está assistindo a esse material para que o Senhor conserve a saúde dessas pessoas, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo. E nesse momento, ao estudarmos a Tua Palavra, que o Espírito Santo, aquele que inspirou Daniel a escrever esse livro sagrado, seja também o mesmo Deus Espírito Santo que nos ajude a entender. Tu sabes que há dificuldades na compreensão desse material, mas nós cremos que aquilo que o Senhor deixou revelado é exatamente para que nós pudéssemos compreender. Então oramos nesse momento, para que o Espírito Santo nos ajude e que a Tua voz seja ouvida. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Olha só. Antes de entrarmos efetivamente no material que nós temos, eu gostaria de fazer alguns comentários com relação a esse material. Primeiro, eu não sou pastor, esse é o primeiro ponto, é muito importante. Eu sou um membro leigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, esse material do capítulo 11 é um material difícil. Ela é a profecia mais longa e a profecia mais detalhada que nós temos na Bíblia. Por conta disso, há vários desafios quando nós estudamos o capítulo 11 do livro de Daniel. Para você ter uma ideia da dificuldade, e não só dificuldade, mas da amplitude disso, se você fizer uma busca sobre materiais adventistas sobre o capítulo 11, eu creio que você terá alguma dificuldade, não em encontrar, mas em encontrar muitos materiais sobre o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Eu digo isso porque nós normalmente exploramos um pouco mais os capítulos 7, 8 e 9 e acabamos por não explorar tanto a última profecia, a maior profecia da Bíblia, que começa então no capítulo 10 do livro de Daniel e vai até o capítulo 12. Por conta disso, nós temos então algumas dificuldades para poder compreender. Então o que eu fiz, basicamente, como eu disse, eu não sou pastor. Eu tenho aqui alguns materiais, obviamente nós utilizamos para preparar esse material a Bíblia Sagrada. Nós temos aqui a lição da Escola Sabatina, escrita pelo pastor Elias Brasil. Nós temos aqui também um material adicional que o pastor Elias Brasil preparou para esse momento, para esse trimestre, que é um livro adicional que tem complementos ao estudo da lição.
Me vali também do livro As Profecias de Daniel, do pastor Maxwell, e também alguns outros artigos aos quais eu tive acesso, um deles do pastor Steve Bourne, dos Estados Unidos, onde ele descreve um pouquinho com mais detalhes a profecia na sua parte final, dos versos 40 até o verso 45. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu apenas sintetizei esse material em uma forma que parece me ser um pouco didática. Eu falo parece por quê? Porque para mim me pareceu didática, mas não sei se será assim para todos. Então eu estou orando desde que decidi fazer esse material, desde que decidi fazer essa transmissão, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender esse assunto do livro de Daniel. Em linhas gerais, o que nós temos no capítulo 11 do livro de Daniel, é que ele é um capítulo paralelo às profecias do capítulo 8 e do capítulo 9. Então, no capítulo 11, basicamente Daniel, o anjo, através da visão, ele expande essa profecia, incrementando elementos que não apareciam nas profecias anteriores, e ele descreve então com detalhes do tempo do profeta até o fim o que iria acontecer com o povo de Deus. Eu sei que você está aí assistindo nesse momento pelo Facebook, faça os seus comentários, mande aí os seus comentários, que depois nós vamos analisar com carinho, porque a ideia é que enquanto nós não voltarmos normalmente às atividades na igreja, meu plano é que eu possa transmitir essa lição da Escola Sabatina para vocês terem uma outra opção. Então mande seus comentários aí, diga o que você está achando, o que precisa melhorar, que a gente vai olhar com carinho posteriormente. Retornando então no capítulo 11 de Daniel, nós temos então essa explicação com mais detalhes do que está acontecendo anteriormente nos capítulos 8 e 9. Então vamos lá. Como eu disse, é um paralelo aos capítulos 8 e 9, e um detalhe muito importante. Nós, adventistas do sétimo dia, estudamos a Bíblia, estudamos as profecias de maneira historicista. Isso significa que nós olhamos Deus agindo ao longo da história e nós então confirmamos as profecias que Deus disse através da história. Eu digo isso porque nós não podemos agora estudar Daniel capítulo 11 simplesmente desconsiderando tudo isso que nós estudamos até agora. Não podemos desconsiderar o que foi dito nos capítulos 8 e 9, capítulos 7, 8 e 9. Se nós desconsiderarmos isso, nós estamos fazendo uma inferência no texto bíblico e nós teremos uma grande confusão e dificuldades ao entender esse capítulo. Então é mais fácil para nós, que já conhecemos a história, olharmos para essas profecias e procurarmos entendê-las à luz da história. Entretanto, eu devo dizer para vocês que nós temos também uma outra dificuldade. A outra dificuldade é relativa ao capítulo 11, dos versos 40 a 45. Por quê? Conforme eu vou explicar para vocês daqui a pouco, até o verso 39, o que acontece basicamente é história. E a partir do verso 40 até o verso 45 em diante, nós temos basicamente algo profético. Então, se temos algo profético, nós não podemos simplesmente desconsiderar tudo isso. Vamos em frente então. Eu trouxe aqui um quadro comparativo. Eu não sei se você vai conseguir visualizar muito bem esse quadro, mas é um quadro que está aqui no livro do pastor Elias Brasil, onde ele faz esse paralelo entre os capítulos 11 e os capítulos 8 e 9 do livro de Daniel. Vejam que lá no capítulo 8 nós já estudamos, já entendemos que, por exemplo, nos versos 3 e no verso 20 aparece a figura de um animal que é descrito como um carneiro, só que esse carneiro, lá no verso 20, Daniel vai dizer, o anjo Gabriel descrevendo para Daniel, ele diz o seguinte: Daniel, na verdade não é um carneiro que você viu, esse carneiro é o reino da Medo-Pérsia. Quando nós vamos no capítulo 11 do livro de Daniel, a partir do verso 2, que nós já iremos estudá-lo logo mais, nós teremos a mesma situação. Porque se os capítulos estão paralelos, eu não posso dizer que lá no capítulo 11 de Daniel, quando está falando de um reino, que ele já foi descrito anteriormente pelo profeta como sendo o reino da Medo-Pérsia, eu não posso simplesmente agora virar as costas para isso e dizer, olha, o capítulo 11 de Daniel no verso 2 está falando sobre outro poder. E assim sucessivamente. Esse quadro ele é extenso, mas veja aqui, nós temos aqui vários textos do capítulo 8, versos 3, 25, 21 e assim sucessivamente, inclusive no capítulo 9, verso 26, onde o Messias ele é cortado, e nós temos o seu correspondente direto no capítulo 11 do livro de Daniel, através dos versos que estão descritos aqui na tela para você. Então depois
esse material pode ser compartilhado por você, não tem problema nenhum, fique à vontade em nos solicitar, a gente pode compartilhá-lo com você, mas eu disse, não tem nada de especial, é apenas sistematizado algo que eu achei que ficasse mais interessante para vocês. Vamos então agora acompanhar alguns versos, a leitura de alguns textos bíblicos. Eu gostaria de pedir para vocês que acompanhassem comigo, aqueles que tiverem as suas Bíblias, Daniel, no capítulo 11. Se você não está com a sua Bíblia, não tem problema, eu vou ler para você e você pode acompanhar a partir do verso 1 até o verso 4. Vamos lá? Na minha versão diz assim: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade, e eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Finalmente o verso 4 diz: Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Ora, o que a Bíblia está nos dizendo nesses versos? Não precisamos especular. A Bíblia está dizendo que no primeiro ano de Dario, que era corregente com Ciro, que estava agora no 3º ano do seu reinado, Daniel, então, o anjo que aparece para Daniel no capítulo 10, vem agora para Daniel para o fortalecer e o animar, diz o verso 1, diz o seguinte: Daniel, eu vou te declarar a verdade. E ele diz o seguinte: eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º rei será acumulado de grandes riquezas. Ora, não precisamos, como eu disse, especular. Temos aqui, pela história, quem são esses reis. Nós temos ali que, após o reinado de Ciro, conjunto entre Ciro e Dario, nós tivemos o reinado de Cambises, que foi do ano 530 até o ano 522 a.C. Logo após, subiu ao trono, ao poder, o falso Esmerdes, no ano 522, e reinou apenas um ano. Logo após, nós temos o reinado de Dario I, que vai do ano 522 até o 486, e finalmente o reinado de Xerxes, que é o Assuero. Aqui eu quero fazer um parênteses, abrir uma explicação adicional para você sobre o reinado de Dario I. Porque olha só, quando nós vamos na história e nós olhamos então Dario como o 3º rei, e nós vemos na Bíblia que estávamos no reinado de Ciro e Dario, a gente fala, peraí, a Bíblia está errada. Como é que pode Dario ser, no primeiro ano do seu reinado, estar junto com Ciro, e logo após, agora você está me dizendo, irmão Eduardo, que Cambises e o falso Esmerdes também reinaram? O que está de errado aí? Não tem nada de errado, queridos. Apenas que o Dario, do capítulo 5, verso 31, e o Dario, do capítulo 11, verso 1, é Dario o Medo. Agora, Dario I, que aparece aqui como o 3º rei que governou a Medopérsia após Ciro e Dario, não é o mesmo Dario. Ele é Dario I. Ele aparece em Esdras, no capítulo 4, versos 4 e 5, e ele é chamado de Dario o Persa, o Medo. Desculpa, o Medo não, me desculpa. Ele é chamado de Dario, rei da Pérsia. Então veja, não estamos falando do mesmo personagem. Portanto, o que nós temos aqui basicamente é que Deus previu para Daniel os reinos que iriam suceder o reinado de Ciro e Dario. Então nós temos exatamente os 4 reis que reinaram. Veja que Deus não está preocupado efetivamente em registrar todos os detalhes da história. Deus não deixa registrado datas na Bíblia. Deus deixa registrado marcos históricos para que nós tenhamos condições de ver Deus atuando através da história. E Deus deixa isso registrado na Bíblia. Portanto, nós não temos todos os detalhes bíblicos. Todos os detalhes da história aqui na Bíblia. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? Porque se você for buscar na história, você vai ver que existiram outros reis. Mas por que então nós só definimos esses reis como parte aqui do processo bíblico de interpretação profética? Porque esses reis foram os que levaram ao próximo reino. Qual é o próximo reino? Depois da Medopérsia? Alguém disse aí? Grécia. Exatamente, o reinado da Grécia. Vejam só, Deus então estava mostrando que a partir desses reis, o que iria acontecer? A Grécia.
Veja que Xerxes, ele aparece no livro de Ester, no capítulo 1, dos versos 1 a 7, e conforme o texto bíblico diz, ele seria acumulado de grandes riquezas. O reinado de Assuero, como vocês se lembram, ele fez uma grande festa, ele era acumulado de grandes riquezas, portanto a profecia está perfeita. E logo após, também não precisamos especular, o que a Bíblia diz após, que aconteceria após isso? No verso 3, se levantaria um rei poderoso. Nós já sabemos, através também do texto bíblico, que nós já estudamos em Daniel, no capítulo 7 e no capítulo 8, que esse rei que se levantou no lugar da Medo-Pérsia foi o reinado da Grécia. E veja que o texto bíblico diz que no auge do seu reino, ele seria quebrado. Alexandre o Grande morreu com 33 anos, no auge do seu reino, quando ele estava governando praticamente o mundo inteiro. Ele morreu com uma febre. Ele teve uma febre, não há registros históricos mais detalhados, ele teve uma febre e ele morreu no auge do seu reino. Ele tinha um filho e ele tinha um meio-irmão chamado Filipe. Esses dois foram assassinados, foi conspirado contra eles foram assassinados, e quem insurgiu nesse momento para reinar no lugar dele, assim como a Bíblia diz, 4 pessoas iriam surgir desse reino. E está aí então os 4 generais que tomaram conta do reinado da Grécia. Cassandro, que ficou ali responsável, ou tomou conta, vamos dizer assim, da parte do reinado da Grécia da Macedônia. Temos Lisímaco, que ficou ali com a parte da Trácia. Nós temos Seleuco, que ficou com Síria e Babilônia. E nós temos Ptolomeu, que ficou com o Egito. Vejam, o que nós temos aqui é que esses 2 reinados, da Macedônia e da Trácia, eles não foram tão relevantes, tão importantes na profecia bíblica, especialmente no que diz respeito ao povo de Deus. Quando nós olhamos para a Síria, Babilônia e Egito, elas têm relação direta com o povo de Deus. Portanto, aqui, o que nós temos na Bíblia, basicamente, é que o reino do norte vai se referir ao reino da Síria. E o reino do sul vai se referir ao reino do Egito. E aí você pode se perguntar, por que Deus se referiu a esses reinos como norte e sul? Simples, queridos. Eu não trouxe o mapa aqui para vocês verem, mas vocês podem pesquisar isso na internet, talvez na Bíblia de vocês mesmo, uma Bíblia no final que tenha mapas, ela deve estar mostrando isso. Por que a Bíblia chama o norte e o sul nessa profecia? Por quê? Ao norte estava a Síria, ao sul estava Egito. Ao sul e ao norte de quem? Do povo de Israel. Então o povo de Israel ficava ao meio, a terra prometida, o monte glorioso, a terra de Sião. Ao norte ficava a Síria e ao sul ficava quem? O Egito. Por isso que então Deus chama esses reinos aqui na Bíblia de norte e sul. É uma referência direta a essas entidades geopolíticas que tiveram alguma coisa relativa ao povo de Deus. Bom, vamos avançar? Quando nós chegamos então a partir do verso 5 e isso até o verso 15, basicamente o que nós temos na profecia é um retrato das guerras entre os Seleucidas e a nação Ptolomaica. São nomes difíceis, né? Mas é da descendência de Seleuco e Ptolomeu. Então o que nós vamos ter dos versos 5, até o verso 15, basicamente são um retrato das guerras entre esses poderes. Por que efetivamente então nós temos dificuldade em interpretar esse capítulo da Bíblia, já que, irmão Eduardo, você está falando, parece que é tão simples, é só a gente ir na história e ver o que aconteceu. Acontece que os versos bíblicos, como eu disse, não têm intenção de descrever todos os detalhes da história. O texto bíblico tem apenas a intenção de dar marcadores na história para conhecermos a profecia bíblica. Então o que nós vamos ter dos versos 5 até o 15 é uma oscilação no poder entre a Síria e o Egito. Só que o que acontece? Os próprios intérpretes bíblicos, eles têm dificuldade, ou melhor, eles divergem em dizer em qual momento é o reinado do norte e em qual momento é o reinado do sul que está em evidência na profecia bíblica. Portanto, o que nós temos basicamente aqui é que Deus está mostrando que esses reinos iriam lutar entre si e efetivamente iriam causar problemas. Vamos em frente? Irmão Eduardo, eu entendi até aqui. Mas fala sério, por que Deus falou desses poderes?
Por que Deus falou da Síria? Por que Deus falou do Egito? E não falou de outros poderes? Queridos, é muito simples. Porque esses poderes, tanto Síria quanto Egito, norte e sul, eles tiveram relação direta com o povo de Deus. Eles fizeram o povo de Deus sofrer. Porque o norte e o sul estavam batalhando pela conquista daquela região do mundo, onde o reino de Israel estava ao centro. E veja, a terra de Israel é muito interessante, porque o que Deus falou que ia dar para Israel, você se lembra? Uma terra que manava o quê? Leite e mel. Veja, a terra de Israel era uma terra muito próspera, uma terra importante, rota comercial, as pessoas queriam morar ali. Então, norte e sul brigando, consequentemente, com Israel ao meio, o que iria acontecer com o povo de Israel? Ele seria atacado também. Ele teria consequências nessas guerras. Por isso que, efetivamente, Deus falou desses dois poderes. Não foi por outro motivo a não ser esse. Porque tudo na profecia tem que ter relação com o povo de Deus. Tudo bem? Um resuminho até aqui. Síria e Egito. Síria, reinado do norte. Sul, reinado do Egito. Na Bíblia são chamados de norte e sul porque ficavam ao norte e ao sul de Israel. Basicamente, até aqui o que nós temos no capítulo 11 é Deus detalhando o que ele não havia detalhado nos capítulos anteriores. Porque aqui ele está dizendo de forma mais clara quantos reis surgiriam da Síria, da Pérsia, desculpa. Quantos reis, generais, surgiriam com detalhes da Grécia e como esses dois poderes iriam lutar entre si e o povo de Deus estando no meio sofreria então as consequências. Vamos para frente? Eu gostaria que você acompanhasse comigo agora a partir do verso 15. Eu vou ler com você o verso 15 nesse momento para que você tenha uma ideia do que está acontecendo aqui e a gente transitar então agora para a próxima parte do nosso estudo. No capítulo 11 de Daniel, no verso 15, está aqui na tela, se você quiser acompanhar, se não tome sua Bíblia para ler, ou acompanhe a leitura, diz: o reino do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá forças para resistir. Veja, eu acabei de dizer para vocês que o reino do norte, conforme é dito aqui na profecia, ele se referia literalmente ao reinado da Síria. Nesse momento, o que está acontecendo? Antíoco IV, que era então o que estava ao poder nesse momento no reinado da Síria, isso é história, gente, vocês podem pesquisar na história, nos registros históricos. Antíoco IV, então, ele faz uma incursão contra o reino do sul, e o reino do sul aqui é o Egito, então ele faz uma incursão ao reino do sul, domina o Egito e captura o rei do Egito para si. E ele então começa a tomar conta. E o texto bíblico diz que não havia forças para resistir ao reinado do norte. Então o reino do norte está atacando o reino do sul para que ele então tivesse controle total daquela situação. Agora, veja que fantástico, que fenomenal o verso 16. Ele é chave para a gente começar a entender algo importante para os nossos dias. Veja o que diz o verso 16. Acompanha comigo aqui na tela. O texto bíblico diz: o que vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Veja, vamos interpretar esse texto? Verso 15. Está havendo uma guerra entre o norte e o sul. Portanto, está havendo uma guerra entre Síria e Egito. No verso 16, diz o seguinte: aquele, pois, que vier, o que vier. Então veja, não é nem o norte e nem quem? O sul, exatamente. É aquele que vier. Aquele que vier contra ele. Contra ele quem? Óbvio. Se o reino do norte está dominando o reino do Egito naquele momento, e o texto bíblico diz que viria outro poder, porque não é nem o norte nem o sul. O texto bíblico diz que é aquele que vier contra ele, está vindo contra quem? O reino do norte. O que aconteceu na história que comprova isso aqui? Vejam, queridos, o que acontece aqui. Roma já estava nesse momento ascendendo ao poder. Roma oriental, Roma pagã, Roma imperial. Vejam, uma guerra por domínios
ela não acontece, ela não é determinada, definida com um momento apenas. O que ela acontece? Uma guerra, ela é travada entre poderes, em algum momento um poder está ascendendo ao poder, até que vem outro poder e ascende e domina aquele anterior. Então veja, o que nós temos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, para você entender o que está acontecendo aqui. Na Segunda Guerra Mundial nós tínhamos Hitler e os seus aliados fortes no poder. Vem então os Estados Unidos e os aliados, já estavam em batalha, e eles começam a ascender ao poder. Só que veja, em um determinado momento, esse reino toma a dianteira na guerra e subjuga o outro poder. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Ora, Roma já existia como nação, as suas tribos bárbaras já estavam em atuação, quem mandava no mundo era a Síria nesse momento, era o Egito, estavam batalhando, Medo-Pérsia brigando, está tudo ali, Grécia, etc. Desculpa, Grécia e Medo-Pérsia tinham brigado, Grécia está ascendendo ao poder, e uma luta interna agora entre os Seleucidas e os Ptolomaicos. Então o que acontece? Roma começa então a ascender ao poder e faz uma incursão contra quem? O reinado da Síria. E é exatamente o que está acontecendo nesse verso. O que acontece aqui é que Roma vai então ao Egito, destrona Antíoco IV, tira ele do poder, e a partir daqui Antíoco IV some da história. Ele desaparece. E o que acontece? Roma ascende ao poder. Roma o quê? Roma imperial. Roma dos Césares. Roma que estava então agora dominando essa parte do Oriente Médio. Interessante é que o texto bíblico, para não deixar dúvidas de que exatamente era isso que estava acontecendo, diz que além de ele ir contra o reino do norte, contra ele iria também estar onde? Na terra gloriosa. Exatamente. Quando você vai no capítulo 8 e no verso 9, onde é definido o poder de Roma pagã, Roma imperial, diz no capítulo 8, verso 9, que também esse poder iria ser forte para o Oriente, para o Sul e também para onde? A terra gloriosa. Então veja, aquele paralelo que eu mostrei para vocês naquele quadro no início, demonstrando que capítulo 11 com capítulo 8, eles estão juntos, nós temos que estudá-los juntos, nós não podemos deixar de levar isso em consideração. Então, quando nós estudamos aqui o capítulo 11 e o verso 16, nós vemos o que aqui? Uma transição de poder. Então, nós tínhamos agora a Síria brigando entre si através dos reinos norte e sul, os Seleucidas e os Ptolomaicos, e agora nós temos um novo poder. Que poder é esse? Aquele que viria. Qual é o próximo poder que ascendeu ao poder? Qual é o próximo reino mundial que ascendeu ao poder? Roma pagã. Então não dá para dizer diferente. Roma está descrita aqui no verso 16. Obviamente, você vai pesquisar na Bíblia, você vai pesquisar nos materiais que nós temos sérios de teologia sobre esse assunto de Daniel 11, você vai ver alguma divergência entre os teólogos. Alguns teólogos dizem, por exemplo, que Roma surge ao poder no verso 14 e não no verso 16. Mas, sinceramente, não é tão relevante isso. O importante é sabermos, como eu disse, o macro da profecia. Roma está entrando em cena nesse momento. E o que nós temos a partir daí? Com a entrada de Roma ao poder, o capítulo 11 do livro de Daniel começa agora a descrever a história dos imperadores romanos. Então nós temos a partir, eu vou até virar minha Bíblia aqui que está na outra página, a partir do verso 17 até o verso 29, resumidamente, o que nós temos, eu estou falando resumidamente, porque nós poderíamos gastar muito tempo explicando isso, nós temos a história dos imperadores romanos. Eles entram em cena agora e começam então, a Roma agora dominando o mundo, começa a descrever nesses versos essa história dos imperadores romanos. Veja, você já deve ter pesquisado, você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso. Os imperadores romanos não eram pessoas fáceis de lidar. Havia muita intriga política nessa época. Havia muita disputa por poder, não é diferente dos dias de hoje, mas havia muita disputa pelo poder, havia muita disputa por riquezas. Então o que acontece nesses versos é uma ascensão e queda dos imperadores, eles lutando contra si, demonstrando ali fazendo intrigas entre eles mesmos. Muitas vezes, como diz um verso, sentavam-se na mesma mesa, como diz o verso 27, falavam a mesma coisa, mas na verdade um estava tentando passar a perna no outro para dominar, e assim sucessivamente. Quando você vai no livro do Maxwell, nas profecias do Daniel, eu aconselho você inclusive a ler esse material, ele vai descrever em detalhes, dos versos 17 até o verso 19, todos os imperadores que estão descritos aqui na profecia. De novo, Deus não está preocupado com tantos detalhes assim,
Mas nós temos aqui dois que eu gostaria de chamar a sua atenção para confirmar exatamente isso que eu estou dizendo, para que não ficasse, então isso é coisa da sua cabeça, irmão Eduardo. Não, não é coisa da minha cabeça. Nós vamos ver agora dois versos que descrevem exatamente dois imperadores romanos que ascenderam ao poder e que têm relação direta com o povo de Deus. Vamos lá? Verso, então, 20. Daniel, no capítulo 11, no verso 20, na minha versão vai dizer assim: levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra. O que é um exator? Um exator é um cobrador de impostos. Quando você vai na Bíblia, em Lucas, no capítulo 2, verso 1, você vai ver que quem estava ao poder naquele momento, o César que estava no poder naquele momento, era César Augusto, que foi inclusive aquele que emitiu o censo em que Jesus, a família de Jesus, José e Maria, tiveram que se dirigir para fazer o recenseamento. Então o que está acontecendo aqui? A Bíblia está mostrando que, olha, na época de Jesus, vai surgir um cobrador de impostos, ele será destruído, e isto sem ira nem batalha. Quando você vai na história, você vai ver que César Augusto, ele ascendeu ao poder, ele ficou no reinado durante 40 anos, e sabe como ele morreu? Sem ira nem batalha. Ele morreu de forma natural e pacificamente, exatamente como a profecia bíblica havia descrito. Não é fantástico isso? A Bíblia não erra. A gente pode errar, mas a Bíblia não erra. Versos 21 e 22. Basicamente diz que depois se levantaria um no seu lugar, esse homem seria um homem vil, e esse homem, inclusive, ele quebraria o príncipe da aliança. Nós vamos na história, como eu disse, os Césares não eram pessoas fáceis, os imperadores, eles eram pessoas vis e etc. Porém, é descrito, relatado, registrado na história que Tibério César foi um dos homens mais vis que ascendeu ao poder lá no Império Romano. Inclusive diz a Bíblia que no reinado desse homem vil, o que iria acontecer? O príncipe da aliança seria quebrado. Quem é o príncipe da aliança? Óbvio, Jesus Cristo. E, pasmem, foi exatamente no reinado de Tibério que Jesus Cristo foi morto. É óbvio, tinha várias jurisdições ali. O livro de Lucas registra muito bem isso. Tínhamos ali vários Césares que ascenderam, dominavam a jurisdição, tínhamos Herodes, etc. Mas Tibério era um dos que governavam nessa época e foi exatamente nesse período em que Cristo foi morto. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão me acompanhando? Eu espero que sim. Está todo mundo aí vivo ainda, não, com tanta informação? Então vamos para frente? Vamos para frente porque agora a gente vai entrar numa parte muito importante da profecia. Porque eu estava dizendo para vocês que até aqui nós temos basicamente uma história de uma luta entre o reinado da Síria, norte e sul, só que agora entra um novo poder na história. Esse novo poder não é descrito nem como norte nem como sul, é um novo poder que ascende ao poder. Só que veja, as atividades desse poder, elas são muito semelhantes às atividades que o reino do norte fazia. Porque quando você vai na Bíblia e você vê reino do norte, ele não descreve somente o reinado da Síria, ele descreve o reinado da Babilônia, e nós sabemos que em Apocalipse existe uma Babilônia espiritual. Então, o reinado que surge aqui, ele está tomando conta e figura do reino do norte. Ele toma essa proporção agora, ele toma toma para si essa nomenclatura de reino do norte, apesar de não literalmente. Mas o que acontece agora no verso 29? Eu vou até tomar um pouquinho de água aqui para ir para a próxima parte. Fiz questão de colocar esse texto para que você consiga, se você não estiver com a Bíblia, você consiga acompanhar. Diz que, no tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira. Ora, veja aqui, no tempo determinado, um poder avançaria contra o sul. Que poder que pode estar avançando contra o sul? Só tem dois poderes aqui descritos no capítulo 11. Norte e sul. Então, se o sul está sendo atacado por quem? Pelo norte. Mas veja que interessante, tem uma chave aqui nesse verso. A chave bíblica para a gente entender isso aqui é que, desta vez, não será como foi na primeira. Ora, o que isso significa, irmão Eduardo? Significa que os versos seguintes, a partir do verso 30 até o verso 39,
vai descrever uma ação diferente do rei do norte contra o sul, que não será como da primeira vez. O que é diferente entre o reinado, vamos dizer assim, ascendido ao poder de Roma pagã, Roma imperial, para um novo poder que ascendeu ao poder? Qual é a diferença deles? Alguém falou aí? Que agora ele é um poder o quê? Religioso e político. Exatamente. Veja que interessante. Os versos 30 a 39, as ações desse poder são de natureza agora religiosa, atacando Deus e seu povo. Por isso que o texto bíblico diz que agora não será como antes. Será agora, não será agora como da primeira vez, mas será agora diferente, queridos. Veja, a história registra uma triste passagem na vida do cristianismo. Você há de convir comigo, nós... o que falaremos aqui no próximo slide não é de modo a ofender ninguém. Eu sei que pode ter algum irmão católico nos assistindo nesse momento. Nós não estamos aqui querendo ofender você, que você fique triste com o que eu vou apresentar. Mas basicamente a história registrou que a partir do ano 538 da nossa era, sobe ao poder Justiniano. E Justiniano emite um decreto na qual ele institui João II como o Papa. Ele institui João II como cabeça de todas as igrejas. A partir, na verdade, esse decreto foi emitido em 533, para ser mais sincero, mas ele foi colocado em prática em 538, por isso que 538 é o marco dessa profecia. A partir dali, os livros de história registram que ali começou um período de supremacia da igreja cristã, onde a igreja cristã ela se envolveu tão profundamente com a política, que ela usava a política para fazer os seus próprios desejos. Então a igreja tinha um desejo e ela não podia executar, porque ela não tinha poder civil para isso. O que ela fazia? Ela usava o poder político para fazer isso. Portanto, nós temos aqui o período que é descrito na Bíblia de supremacia papal, onde, infelizmente, como eu disse, é um registro trágico e triste da nossa história do cristianismo. O cristianismo perseguiu, ele matou, ele queimou, ele tirou a Bíblia do povo para que o povo não tivesse acesso a esse material. Então veja, o que nós temos aqui a partir do verso 30 até o verso 39 são ações. E veja, eu coloquei a imagem aqui, não é o Papa Francisco, tá? É simbolizando o que o papado durante esse período fez na história. Como eu disse, isso está fartamente documentado. Inclusive, a própria Igreja Católica já até pediu perdão por conta disso. Se você ler os versos, nós não vamos ler, mas eu vou apenas aqui destacar alguns pontos desses versos. Quando você vai no verso 30, diz que esse poder, ele seria um poder que se elevaria contra a Santa Aliança. Contra quem Deus fez? Contra quem não? Com quem Deus fez uma Santa Aliança? Com o seu povo. Portanto, esse poder, que agora está em evidência, que ele é um poder político e ao mesmo tempo religioso, por isso que não é como da primeira vez, ele começa a fazer o quê? Perseguir o povo de Deus. E exatamente o que aconteceu. Nessa época, para você ter uma ideia, se você não se submetesse aos credos, a tudo aquilo que a igreja dominante na época fazia, você era queimado, você era tido como herege, e assim sucessivamente. Então veja, de novo, não estamos querendo aqui ofender ninguém, é apenas registrando e estudando a profecia à luz da história. Quando você vai no verso 31, diz que ele iria profanar o santuário e tirar o sacrifício diário. Irmãos, Jesus Cristo está no santuário. Ele é o único intercessor entre nós e Deus, conforme diz em Timóteo. Nós sabemos que a intercessão de Cristo é para perdoar os nossos pecados. Acontece que esse poder que ascendeu, ele mudou isso aqui. Ele diz o seguinte: agora, se você quiser receber o perdão dos seus pecados, você tem que vir e confessar os seus pecados de forma auricular. E então eu, o sacerdote humano, peço perdão a Deus. Isso é antibíblico. A Bíblia diz que quem faz esse papel é Jesus Cristo. Quando nós vamos ainda no verso 31, diz a palavra de Deus que é estabelecida a abominação desoladora. A abominação desoladora é descrita por Cristo no capítulo 24 do livro de Mateus, como um evento que ainda estaria no futuro. Se esse evento estaria no futuro, veja, nós não podemos aqui
olhar esse evento como sendo algo que aconteceu lá no passado que eu digo antes do profeta. Tinha que ser algo que seria no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos religiosos indicam que a abominação desoladora foi instituída por Antíoco Epifânio. Isso não faz sentido, porque, como eu disse, Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV, ele foi destituído por Roma, na época de Roma pagã ainda. E agora nós temos aqui a abominação desoladora, que nada mais, nada menos significa do que? Jesus estava profetizando a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e a abominação desoladora seria todo esse sistema de substituição do ministério do sacrifício de Cristo por um sistema humano. É isso que nós temos aqui na Bíblia. No verso 35, diz que ele persegue o povo de Deus, e no verso 36, diz que ele se levanta contra tudo o que é Deus. Forte, né? Mas é o que a Bíblia diz, queridos. Nós não podemos nos furtar de dizer essa verdade. É uma verdade muito difícil, eu sei que talvez tenham muitas pessoas nesse momento assistindo, e que talvez não compartilham dessa mesma visão, mas é uma visão bíblica. É uma visão onde Deus está conduzindo a história ao longo da profecia. E o que nós temos então até aqui, resumindo, é história. Então, irmão Eduardo, o que você está dizendo? Que tudo isso está registrado na história. Nós podemos olhar para a história, olhar para a profecia bíblica e ver que tudo isso aconteceu. Só que a partir do verso 40 há uma transição. A imagem não ficou boa, mas há uma transição. Uma transição agora para os eventos finais da profecia bíblica. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos chegando agora na parte final do nosso estudo. Por que nós temos que tomar cuidado? Porque veja, o modelo de interpretação bíblica historicista, ele tem uma grande vantagem. Qual é essa vantagem? Nós podemos confirmar pela história aquilo que já aconteceu. E eu não posso nem chamar de desvantagem, porque não é. Mas quando a gente olha algo que está ainda no futuro, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Qual é esse cuidado? Não ir para o lado da especulação. E também outro ponto importante, não querer colocar outros elementos na profecia que não foram ditos anteriormente pelo profeta. Nos capítulos 7, 8 e 9, já foi dito quem seriam os poderes que ascendiam ao poder, no livro de Daniel. Nós já estudamos sobre isso. Agora eu não posso chegar aqui no capítulo 11, no verso 40 em diante, e dizer que esses poderes são outros. E começar a colocar outros elementos aqui nessa profecia. Porque senão nós cairemos para o lado da especulação, nós iremos efetivamente para o lado da subjetividade. E aí, queridos, o que eu quiser fazer, eu faço. Eu posso colocar o poder que eu quiser aqui, posso colocar aquilo que eu quiser aqui. Então veja, aqui o que nós temos dos versos 40 a 45, basicamente são os eventos que vão levar ao desfecho da história humana. Interessante, um ponto que eu quero destacar para vocês. Vejam, todos os elementos que aparecem nesses versos, eles são elementos que foram tirados da realidade histórica de Israel do Velho Testamento. Só que, óbvio, nós já estamos aqui no tempo do fim, falando nesses versos. Então, obviamente, o que a profecia está dizendo era algo para que Daniel pudesse compreender, porque era uma realidade que ele compreendia, mas que nós hoje temos que compreender essa realidade de forma simbólica e não mais literal. Porque eu não posso agora simplesmente pegar essa profecia e tentar interpretá-la de forma literal, porque se eu fizer isso eu vou cair num erro, e vocês já vão entender o que eu estou falando mais para frente. Então, os símbolos, ou melhor, as imagens que aparecem nesses versos são símbolos de uma outra realidade. Que realidade é essa? Uma realidade espiritual, uma realidade escatológica, onde vai ter um conflito agora entre poderes opositores ao povo de Deus e o povo de Deus efetivamente. É isso que nós temos. Basicamente, o que eu gostaria de fazer agora, nessa parte final do estudo com vocês, é estudar alguns desses símbolos que aparecem nesses versos. Por que alguns desses símbolos? Queridos, os versos 40 ao verso 45 são talvez os versos que mais dizem respeito ao nosso tempo, ao tempo que nós estamos vivendo, porque é o tempo do fim. Só que tem muita informação aqui. E por ter muita informação nesses versos, nós precisaríamos de muito mais tempo para explicar. E sinceramente, já são 10 para as 10.
Eu não vou ficar falando aqui até 10h30 da manhã. Eu sei que você tem outras coisas para fazer, eu sei que você quer fazer outros estudos, talvez. Então veja, para você ter uma ideia, nós fizemos uma vigília de 4 horas de duração só para explicar esses versos. Então não dá para explicar tudo para você. Então eu vou explicar aqui os principais símbolos que aparecem nessa profecia. Posteriormente, talvez a gente possa de repente explicar com mais detalhes esses versos. Vamos em frente então? Vamos lá. Mais um pouquinho de água então. Quais são alguns símbolos que aparecem então nesses versos? Aparece o tempo do fim, aparece novamente rei do norte, aparece novamente o rei do sul, aparece aqui Edom, Moabe e os filhos de Amon, e aparece o Monte Santo. Então, Eduardo, o que efetivamente significa tudo isso? Vamos lá? Tempo do fim. O tempo do fim é uma expressão que aparece em outros textos no livro de Daniel. Aparece 5 vezes. Daniel capítulo 8, verso 17, 11:35, 11:40, que é o verso que vamos estudar agora, capítulos 12, verso 4 e verso 9. Vamos ler o verso 40? Eu acho que é importante, a gente não leu ainda, mas vamos ler o que é importante para a gente entender essa parte que eu estou querendo explicar para vocês. Vamos lá. No verso 40 do capítulo 11 vai dizer assim, olha, no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios. E entrarão nas suas terras e as inundará e passará. Portanto, esses versos, conforme acabamos de ler, se referem a que tempo? Ao tempo do... É isso aí. Ao tempo do fim. Exatamente. E quando começa o tempo do fim, biblicamente, profeticamente falando, ele começou em 1798 com uma ferida que foi infligida ao papado pelo general Berthier. O general Berthier, ele era comandante de Napoleão Bonaparte. Ele foi lá e prendeu o Papa Pio VI. E ao prender o Papa Pio VI, basicamente o que ele fez? Olha, você mandava politicamente até aqui. Agora você não manda mais. Você está preso. Quem manda aqui sou eu. Foi basicamente isso que Napoleão Bonaparte fez. Ele tirou o reinado político na mão do papado. Então, se você pegar e fizer a conta, conforme eu tinha falado para você, de 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, você vai ter o período de 1260 anos, que é o tempo de supremacia papal. A partir desse momento, então, cai o papado como um poder que tinha capacidade política para infligir, ou melhor dizendo, para implantar aquilo que ele desejava. Então nós temos profeticamente ali a queda do papado. Portanto, esse momento está se referindo à queda do papado nesse verso. Bom, e o que nós temos aqui basicamente é que, segundo esse verso, o sul está atacando o norte, e depois o norte revida e ataca quem? O sul. Olha o que o texto bíblico diz, é isso. O sul lutará com ele, ou contra ele. Contra ele quem? O reino do norte. Só tem 2 reinos aqui. E o reino do norte arremeterá contra ele. Então há uma revidação aqui. Queridos, agora nós temos que parar e falar alguma coisa para vocês. Veja. Até aqui na profecia, nós vimos que rei do norte e rei do sul estão em oposição. Eles lutam e combatem entre si e o povo de Deus está aqui no meio sofrendo. Rei do norte não pode mais ser uma localização geográfica. Porque senão, como eu disse, nós iremos inferir no texto bíblico. Quem está hoje ao norte de Israel? É um poder poderoso que pode ascender ao poder mundial? Não mais. Quem está ao sul de Israel? Não mais. E veja, um detalhe muito importante. A partir do momento em que a profecia passa por Cristo, a profecia toma uma outra dimensão. A partir do momento em que o Messias é cortado, e ali é instituído a partir do ano 34 depois de Cristo, uma rejeição dos judeus como povo de Deus, o reino de Deus agora, os servos de Jesus, não são mais literalmente israelitas. Conforme diz lá em Romanos capítulo 11, diz que não são israelitas de descendência, mas aqueles que aceitam o ministério de Cristo são literalmente ou espiritualmente descendentes de quem? De Abraão, do profeta de qual descende o povo de Deus. Então aqui o que nós temos? O reino do norte não pode ser mais algo geográfico.
tem que ser o que? Algo simbólico. Ora, a última vez em que o reino do norte é citado é no verso 15, literalmente. E ele se refere a quem? Ao reinado da Síria, especificamente a Seleuco, a sua descendência. Dos versos 16 ao verso 28, o que nós vimos? Que se refere a Roma no seu período imperial, com a ascensão e briga entre eles dos Césares, dos imperadores. A partir do verso 29 até o 39, que nós acabamos de estudar, se diz respeito ao papado, como é que agora no verso 40, no tempo do fim, o reino do norte pode voltar a ser o que era no passado? Não pode. Isso não é bíblico. Fazer isso é rasgar a Bíblia. Fazer isso é você pegar a Bíblia e dizer o que ela não está dizendo. Então, o reino do norte que está descrito aqui nessa profecia, quem é? O papado, do tempo do fim. Porque o papado ainda está em vigor. É o único poder que vai até o fim. Babilônia caiu, Medopérsia caiu, Grécia caiu, Roma Imperial caiu. Mas o papado, segundo a profecia, ele iria até o tempo do fim. Daniel capítulo 2 tem lá os dedos da estátua. E os dedos da estátua permanecem, Roma dividida, Roma papal, até quando? Até o tempo do fim. Então o que nós temos aqui? Tempo do fim. O que está acontecendo aqui então? Roma está atacando, ou melhor, o sul está atacando Roma papal e Roma papal revida contra o sul. Resumidamente, para você entender, segundo as profecias de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 18, o que nós temos aqui na Bíblia, o rei do norte, é a mesma coisa que Babilônia espiritual. E quando nós vemos o que efetivamente significa, eu gostaria de ler esse texto para vocês. Vejam, em Isaías, no capítulo 14, verso 13, vai dizer assim, olha, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. De quem esse texto está falando? Hã? De quem? Exatamente. Lúcifer. Quando ele estava onde? No céu. Lúcifer estando no céu, diz a Bíblia que ele ia se exaltar e colocar o seu trono aonde? No norte. O norte é onde está o trono de Deus. O norte, nesse momento, aqui simboliza o povo de Deus está sendo atacado. Então veja, quando você vai aqui na profecia, você vai ver que o norte, aqui significando, né, o norte, ele vai ser o quê? Esse texto eu já falei. É o sistema global de falsas religiões, irmãos queridos. Infelizmente, existem falsas religiões. Comandadas pelo papado, porque o papado é o cabeça. E ele ataca quem? O povo de Deus. Agora veja, o texto bíblico diz que o sul iria atacar o norte. O sul atacando o norte. Bom, quem era o sul na profecia? Isso, Egito. Eu pergunto, Egito atacou alguma vez o papado no tempo do fim? Não, óbvio que não. Quem é o Egito? Quem é o sul que ataca o rei do norte, que é o papado? Eu gostaria de ter um texto com você agora. Veja o que diz esse texto. Respondeu o faraó, lá em Êxodo, no capítulo 5, verso 2. Quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Moisés chega para o faraó e fala assim, faraó, eu quero que você liberte meu povo. Deixa meu povo ir. Então o faraó, na sua arrogância, diz assim, olha, quem é o Senhor para que eu deixe ir? Olha o que ele diz, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então veja, quem era o faraó? O rei de quem? Do Egito. Quem é o Egito na profecia? O sul. Quem está atacando nesse momento? O norte. É o sul. Então veja, se o sul está atacando o norte, que tipo de ataque que o norte, que é representado então pelo papado, sofreu? Foi através de quem? Do Egito? Não. Foi através de um poder que representava o que o Egito estava querendo dizer nessa época. O que o Egito está dizendo aqui através do seu faraó? Quem é o Senhor? Eu conheço o Senhor.
Portanto, o que nós temos aqui é a personificação, no tempo do fim, do Egito do passado. O Egito do passado não queria nem saber quem era Deus, não queria nem saber quem era o Senhor. Mas então agora, o que é isso então? Isso é ateísmo. E a nação representada pelo Egito, que no caso agora é a França, já vou explicar, daria expressão a uma nação, uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. Isso está no livro Grande Conflito, na página 269. Então veja, o que a Revolução Francesa causou ao mundo, vamos dizer assim, não só ao papado, mas ao mundo. O que a Revolução Francesa fez basicamente foi o seguinte, olha, não é mais a religião. Agora nós estamos instituindo um culto à razão. Você tem uma ideia, na época da Revolução Francesa eles não tinham mais uma semana de 7 dias, assim como Deus instituiu na criação, mas eles mudaram a semana de 7 dias para uma semana de 10 dias. Basicamente, eles instituíram um culto à razão no lugar do culto a Deus, e ali começou o período do iluminismo, o período que acende, né, de forma muito forte no mundo o ateísmo, e o ateísmo, iluminismo, marxismo e todos os ismos, ou outros ismos, fazem basicamente o quê? Negam quem? Deus. Então o texto está dizendo, no verso 40 que nós lemos, que o Sul, que na verdade é todo esse sistema ateísta, todo esse sistema secular, atacaria o quê? O rei do norte. Por que rei do norte? Porque é o que dominava na época. Só que diz o texto bíblico também que o reino do norte ia fazer o quê? Revidar. O reino do norte revidando, o que significa? A partir de 1798, que o Egito espiritual, que no caso aqui é a França, através da Revolução Francesa, do ateísmo, do secularismo, o que ele faz, basicamente? Ele vai lá e diz que o sistema religioso não deve existir mais. A partir de 1798, logo depois, o que acontece? O papado começa de novo a ascender ao poder. Ele começa de novo a ter o seu poder. E o que agora então o papado começa a fazer? E eu digo papado de novo, com todo respeito. Ele começa a atacar o reino do sul. Ou seja, ele começa a combater tudo o que é ateísmo, começa a combater tudo o que é materialismo, tudo aquilo que se opõe a Deus. Basicamente, o sul começa a ser enfrentado de novo através do cristianismo. Vamos em frente? Tem mais 3 elementos para a gente ver ainda. Então, o Reino do Norte, nesses versos, é todo falso sistema religioso que está atacando o povo de Deus. Reino do Sul é tudo aquilo que se opõe a Deus, falsas religiões, ateísmo, materialismo, etc., que está fazendo oposição ao povo de Deus. Só que no texto bíblico, no verso 41, exatamente, diz que do seu poder escapariam quem? Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Eu disse, eu não tenho muito tempo, né, para explicar, eu também já estou quase concluindo aqui a nossa recapitulação da lição, o material de hoje. Quando você vai na Bíblia, você vai pegar os antecedentes, tanto Edom, as nações de Edom, Moabe e Amon, é óbvio que aqui elas têm que ser simbólicas, porque não existem mais edomitas, não existem mais moabitas, não existem mais amonitas, você não consegue mais puxar a linhagem deles, mas quando você vai na Bíblia, você vai ver que eles eram parentes por laços sanguíneos de Abraão, Ló, Ismael e Esaú. Portanto, de alguma forma, eles pertenciam ou conheciam o povo de Deus. Só que agora, no tempo do fim, o texto bíblico vai dizer que essas pessoas, que na verdade se tornaram um dos maiores inimigos do povo de Israel, portanto, eles conheciam, eles tinham laços sanguíneos com Abraão, através de Ló, Ismael e Esaú, mas se lembrem, Ismael e Esaú acabaram indo para o outro lado, acabaram se tornando opositores do povo de Deus. Também essas nações seriam, no tempo do fim, de alguma forma, opositores, mas, pasmem, na Bíblia tem várias profecias contra essas nações, até coloquei um texto de referência, Ezequiel 25, de 1 a 17, só que na Bíblia também tem o quê? Profecias para libertação e restituição desse povo ao povo de Deus.
Vou citar apenas 2, você anota depois, você confere, não vai ter tempo da gente ler. Jeremias, capítulo 9, verso 6. Amós, capítulo 9, verso 12. Tem juízo sobre essas nações? Tem. Mas tem também uma restauração e uma incorporação dessas nações ao povo de Deus, ao povo remanescente. O que então poderia significar? E veja que eu estou usando poderia, porque nós estamos falando de futuro. Quando você estuda Apocalipse capítulo 18, tem uma profecia ali dizendo, do 18, dos versos 1 até o verso 4, tem ali o Espírito Santo sendo derramado sobre a terra, as pessoas recebendo a palavra de Deus, e Deus falando o seguinte: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Ou seja, saia do meio dessa confusão religiosa que é Babilônia, que é o reino do norte, que é tudo que está envolvido contra o povo de Deus, dizendo assim, ó, dizendo o seguinte: saia dela, meu povo. E quem é esse povo? Edom, Moabe e Amon, que no passado tinham alguma relação com o povo de Deus, se afastaram e se tornaram inimigos do povo de Deus, mas diz a palavra do Senhor que lá nos tempos dos fins, no tempo do fim, essas nações iam de novo voltar a ser o quê? Povo de Deus. Então o que isso aqui pode representar? Basicamente, a chamada para que essas pessoas, essas nações, e aqui nós falamos pessoas porque são indivíduos hoje, não mais corporações, representados por aqueles que perseguiam o povo de Deus, pode significar a saída desse povo do meio da confusão religiosa e vindo então novamente para o povo de Deus. Avançando, e para a gente concluir, a última parte desses símbolos que aparecem nesses versos que eu queria destacar com vocês, está aqui os textos que eu falei, né? É o glorioso Monte Santo. Porque diz lá no verso 45 que esse poder agora, norte, o poder do norte, representando então todo esse falso sistema religioso, encabeçado pelo líder maior do cristianismo hoje, para atacar o povo de Deus, diz assim, que esse poder armaria as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegaria ao seu fim e não haveria quem o socorresse. Então veja, o glorioso Monte Santo é uma referência a Monte Sião, é referência à terra de Israel, é referência ao povo de Deus. Então nos dias finais o que vai acontecer? De uma forma extraordinária, vai haver uma confederação de poderes. Isso não é da minha cabeça, hein? Isso está lá em Apocalipse. De novo, está lá em Apocalipse 16, está em Apocalipse 17, pode estudar, Apocalipse capítulo 13. Esse poder todo vai se voltar contra o povo de Deus e vai atacar o Monte Glorioso. Então o Monte Glorioso aqui significa o povo de Deus, sendo agora atacado por esse poder, oprimido por esse poder. Só que aí, no verso 12 do capítulo 1, que nós vamos estudar na semana que vem, vai dizer, nesse tempo se levanta quem? Miguel. Então veja, eu queria concluir esse estudo falando de Daniel capítulo 11, verso 45, relembrando a você que a despeito de todas as dificuldades que estamos enfrentando no mundo hoje, infelizmente ou felizmente, pelas profecias, isso só vai se intensificar e piorar. Eu sei que você deve estar preocupado com a pandemia do coronavírus, eu também estou. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo dizimadas, você está acompanhando isso pelos noticiários, você está vendo que agora nós estamos fechados, uma retenção social, exatamente para que esse vírus não se espalhe mais ainda. Só que a palavra de Deus, lá em Lucas no capítulo 21, diz que isso estava profetizado. As coisas antes da volta de Jesus só iriam piorar. Queridos, antes das coisas melhorarem definitivamente pela volta de Jesus, elas vão piorar progressivamente. Veja, nós estamos no terceiro mês do ano. Dá para imaginar que 2020 está acontecendo tudo isso? Veja, nós já tivemos, incêndios na Austrália. Nós já tivemos inundações no Brasil. Nós entramos em fevereiro com problemas. Aí começou o vírus, lá no finalzinho de dezembro, foi descoberto em janeiro, na Ásia, especificamente na China. Isso se alastrou para o mundo inteiro. Você quer saber de uma coisa? Tem gente falando que tem que cancelar 2020. Cancelar 2020. Nós estamos no terceiro mês do ano. Isso as pessoas falavam em 2019. Teve gente brincando, os memes, mas é sério, é para a gente entender isso. Lá em janeiro, as pessoas diziam o seguinte, aonde você vai passar a virada de janeiro para fevereiro? Como se janeiro tivesse parecido um ano. Só que agora a gente chegou em março, parece que a gente já viveu 5 anos. De tanto problema que aconteceu em 3 meses.
Então vejam, o que eu estou querendo dizer? As coisas só irão piorar. Não sou aqui um profeta do Apocalipse querendo colocar terror em ninguém, mas isso vai piorar até que chegue nesse momento do verso 45, onde o rei do norte vai atacar Jerusalém. Só que o texto bíblico diz: chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Toda essa confederação do mal que está oprimindo o povo de Deus. E eu não tenho dúvidas de que Deus também envia esses juízos para nós, para despertar a nossa mente, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que tem o dedo de Satanás por trás de tudo isso, para oprimir o povo de Deus, para ver se a gente desiste da fé, para ver se a gente desiste do Evangelho. Tudo isso está acontecendo nesses dias para que nós possamos desistir. Mas, nos dias finais, a palavra do Senhor diz: chegará o seu fim, ou seja, o mal vai ter um fim, e não haverá quem o socorra. O que nós temos nesse verso, basicamente, é a intervenção sobrenatural de Deus, e é o que nós vemos a partir do verso 1 do capítulo 12. Nesse momento, se levanta quem? Miguel, o príncipe do Senhor, e vem e liberta o povo de Deus. Portanto, nós temos só que terminar com um apelo para que você realmente se entregue nesse momento de dificuldades que nós estamos passando, e entregar o seu coração totalmente a Jesus. Veja, não entenda esses momentos de reclusão, não entenda esses momentos de dificuldades que estamos passando simplesmente como uma dificuldade na sua vida, como um juízo de Deus. Não, não. Aproveite esse momento. Você está em casa? Leia a Bíblia. Você está em casa? Assista sermões. Você está em casa? Leia bons livros. Faça o culto com a sua família. Você não pode ir na igreja nesse momento, mas você pode adorar o Senhor na sua casa. Nós podemos sair mais fortes espiritualmente deste momento do que o que nós entramos. Isso vai depender única e exclusivamente da tua decisão. Então eu quero fazer um apelo ao seu coração. Por favor, decida estar ao lado de Jesus nesse momento de crise. Decida nesse momento entregar completamente a sua vida a Jesus, porque efetivamente está chegando o fim. Nós estamos na verdade do fim do fim. Eu quero convidar você nesse momento para orar. E logo após nós iremos fazer a conclusão aqui do nosso estudo. Feche seus olhos, por favor, e vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque o Espírito Santo nos orientou ao longo desse estudo. Pudemos compreender um pouco melhor o assunto em que estudamos, Daniel, no capítulo 11. É um capítulo, sim, difícil, mas com a atuação do Espírito Santo é possível compreendê-lo. Mas de maneira mais especial ainda, nós oramos porque através desse estudo, através desse material, nós podemos ter esperança. Esperança que, a despeito de tudo que está acontecendo contra o povo do Senhor, em breve se levantará Miguel, chegará o fim do mal e não haverá quem o socorra. E nesse momento, veremos o nosso Salvador vindo nas nuvens dos céus, nos buscando para eternamente morarmos ao lado do nosso Senhor. Eu oro por todas as pessoas que nesse momento estão assistindo, para que uma bênção especial seja derramada sobre a vida delas e das suas famílias. Proteja essas pessoas do mal, abençoa a vida delas, ajude para que elas possam compreender e se aproximar cada dia mais do Senhor. Nós pedimos que durante essa semana o Senhor nos guarde, nos ajude a manter-nos firmes na promessa da volta do Senhor Jesus, e que no dia da volta, da tua volta, nenhum de nós possa se perder. Possamos olhar para o céu e com alegria exclamar: eis o nosso Deus em quem aguardávamos. Nele nós exultaremos e nos alegraremos. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, semana que vem a gente está de volta. Se tudo der certo, pela graça de Deus, nós iremos concluir então estudando Daniel no capítulo 12. Tenham todos um excelente sábado na presença do nosso Senhor Jesus. É o meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém.